Legal, obrigado. Namastê, namastê, bem-vindos, bem-vindos. Então, o nosso encontro acontece regularmente todas as terças-feiras, que é possível, né? Às vezes não é, mas todas as terças-feiras que é possível, o encontro ele é oferecido. E o propósito mais importante dele é que a gente possa estar compartilhando, conversando a respeito das coisas que acontecem com a gente e que a gente gostaria de estar aprofundando, que a gente gostaria de estar entendendo na medida possível, que seja importante entender, às vezes não é, né? Então o propósito mais importante do encontro, que a gente chama também de satsang, satsang, para quem não sabe, significa encontro com a verdade. Isso não quer dizer que eu tenha a verdade, isso quer dizer que a gente cria as condições para que a verdade possa ser encontrada por cada um de nós. Não existe a verdade. A verdade é aquilo que toca seu coração, aquilo que expande você, aquilo que te faz crescer, aquilo que faz sentido, que te dá alegria, te traz alegria. Então o encontro tem essa intenção. Ele existe por conta dos processos que são acionados em função das nossas interações, do nosso contato com a energia Diksha, que quem já recebeu, acredito que a maioria das pessoas aqui conheçam, já tenham recebido a Diksha. A Diksha ela é transmitida de diversas formas. O mais comum é pela imposição das mãos, sem tocar. A gente não toca, tem gente que não sabe disso, né? Mas a Diksha ela não pode ser feita através do toque na cabeça de ninguém. Muita gente ainda está tocando na cabeça das pessoas, não está sendo bem orientada nisso. A Diksha não é feita pelo toque, é feita pela aproximação das mãos sobre o topo da cabeça, a uma distância de aproximadamente 1,5 polegadas, 2 polegadas, que corresponde a aproximadamente 3 centímetros. E a Diksha é mais forte dessa forma, do que através do toque. É muito importante que a gente se lembre disso de vez em quando, né? Tem gente que faz questão de tocar na cabeça das pessoas e não é para fazer isso. Não é para fazer isso. A gente às vezes toca na cabeça de alguém, o trainer, porque é a primeira vez que uma pessoa vem e para ela é importante ela ter uma espécie de experiência também física do que está sendo dado a ela. Mas é só quando é uma primeira vez. E às vezes nem mesmo na primeira vez, eu não costumo muito raramente tocar na cabeça de alguém. Muito raramente mesmo. E essa é uma orientação que já existe desde 2013. E ainda tem gente tocando na cabeça das pessoas, mesmo quando a gente orienta para não fazê-lo. E acontece. Não é necessário e não é recomendável que se toque. A outra forma da gente transmitir a Diksha é através dos olhos. Era conhecida como Nayana Diksha, a Diksha que é dada através do olhar, para o qual poucas pessoas estavam prontas a fazê-lo, porque ela exige um estado de consciência mais elevado do doador de Diksha. Mais adiante surgiu a Oneness Meditation, que é também uma transferência de energia pelos olhos, mas não apenas a Diksha. A diferença da Nayana Diksha e da Oneness Meditation é que na Oneness Meditation nós fazemos a transferência também do estado de presença, o que permite àqueles que a recebem terem o despertar como uma possibilidade bem certa. É possível você despertar recebendo uma Oneness Meditation até mesmo online.
Existem alguns casos onde isso já ocorreu. Então, é parte integrante do nosso encontro aqui, finalizá-lo com uma Oneness Meditation, com a transferência de Diksha através dos olhos. Somos 4 meditadores brasileiros. O Bhaskar, que está na Índia hoje, conduzindo um grupo lá para a Oneness University. Narayani, que também está na Índia, traduzindo um outro grupo de pessoas para um outro processo também lá na Índia, e ela mora hoje na Suíça. Alessandra Giordano, que é de São Paulo, e eu também sou de São Paulo. Então somos os 4 meditadores brasileiros. Temos mais 2 meditadores, 2 meditadoras no Uruguai, a Ramona e a Solange Gerona, que também está na Índia hoje, eu acho. E temos mais uma na Argentina, a Marita, e temos mais uma no Equador, que é a Rossi. Então somos poucos meditadores que fomos devidamente iniciados para fazer a transferência da Diksha pelos olhos. Não há mais ninguém autorizado a fazê-lo. Eu soube que tem gente se dizendo, né, iniciado para fazer isso, o que não é verdade. Então, a pessoa pode estar fazendo alguma coisa, mas não é a transferência de Diksha, muito menos de presença através dos olhos, por alguém que esteja desperto e que isso esteja confirmado lá na Índia, na Oneness University. Então é um processo muito delicado, muito especial, e a gente vai dando os toques de vez em quando, porque sempre tem gente que acha que pode fazer as coisas do seu próprio jeito, do jeito que quiser e quando bem quiser. E pode, né? Só que o resultado nem sempre é positivo. Então a gente inicia o encontro. Eu vou repetir mais uma vez, eu gostaria que todo mundo que estivesse aqui na sala colocasse seu nomezinho, tá bom? Porque eu não tenho como saber. Como pelo live stream a gente não tem mais... muita gente está entrando pelo Facebook, clicando direto no link e entrando aqui na sala. Então a pessoa não se inscreve. Pode ter acontecido com vocês. Clicou, entrou direto, não se inscreve pelo formulário. Logo eu não sei quem você é e eu não tenho como mandar um e-mail comunicando alguma coisa para você, inclusive as orientações. Então, por favor, se você entrou direto, eu vou pedir para você novamente, num outro momento, não é agora, preencher o formuláriozinho para que eu possa te cadastrar na minha listagem. Eu tenho uma listagem com todas as pessoas que querem participar desse encontro. Somos num número já bem grande, e que eu compartilho com a Narayani, a gente compartilha esses nomes. Então quem se inscreve é comunicado tanto dos encontros da Narayani como dos meus, e a gente vai alimentando essa listagem com os nomes e e-mails e de onde esse tipo de coisa. Então, por favor, se você entrou direto pelo Facebook, volta em algum momento, hoje mesmo, se possível ainda, e se inscreva para participar do encontro, formalmente pelo formulário, que isso vai me ajudar muito, tá bom? E aqueles que entraram na sala agora, que estão chegando agora, por favor, vai me ajudar também, saber quem você é, mesmo que você não diga nada, só dá um oizinho, pode cumprimentar, pode dar um oi, coloca seu nome aí, por enquanto, e a cidade de onde você é, que vai ser legal para a gente se reunir virtualmente, sabendo quem está aí, tá bom? Vou pedir para vocês fazerem isso. Antes não era necessário, porque para entrar na sala só entrava colocando o nome. Agora basta entrar e assistir, e ninguém sabe se você está aí ou não. Mas para mim fica mais gostoso, e talvez para os outros participantes também, poderem olhar na lista que está correndo aqui do lado direito, quem está na sala, né? Afinal de contas é um encontro, né? É um encontro. Então é isso. A gente vamos fazer um pequeno preparozinho, como a gente sempre faz para começar, quando a gente fecha os olhos e a gente vai buscar uma conexão, né? Que a gente, quando chega direto assim, às vezes não consegue. É muito importante que a gente esteja conectados, estejamos todos conectados juntos. Então eu vou pedir para vocês aproximarem as duas mãos aqui para o centro do peito, apenas uma delas, se você preferir. Traz sua atenção, traz o seu foco para essa região no centro do peito, quarto chakra, anahata,
ou chakra cardíaco, como preferirem. Conecta um pouquinho com essa região do corpo, sentindo fisicamente a mão tocando no corpo e sentindo fisicamente pelas mãos a temperatura do corpo. Respira um pouquinho mais fundo. Deixa o ar entrar um pouquinho mais, deixa o ar sair. Nota a sua respiração, traz atenção para ela. Nós vamos respirar 3 vezes. Isso nos conecta. E pode abrir os olhos. Agora eu já sei quem está aí. Que legal. Algumas pessoas eu conheço, outras eu estou vendo pela primeira vez. Outra coisa, né? Muito bom. Gostei de ver os nomezinhos todos aqui. Quem ainda não colocou e já está na sala, coloca o nomezinho aí, tá bom? Diz de onde você é. Por exemplo, a Mari Reis, que acabou de entrar. Coloca de onde você vem. Marilene também. Débora também. Eu sei de onde você é, mas coloca o nomezinho aí, tá bom? Isso vai nos ajudar a se conectar uns com os outros também. Flávio também, pode colocar o nome e de onde é. Puxa, ele entrou e saiu. Ok. Em seguida eu vou pedir para vocês fazerem o uso aqui do espaço. Eu que saí do encontro aqui. Vou pedir para vocês fazerem uso aqui da região do chat para colocarem as coisas que vocês gostariam que fossem comentadas por mim aqui no encontro. O encontro termina pontualmente às 11 horas da noite. Às vezes eu consigo conversar com todos, às vezes não. Se vocês ficarem enrolando muito, eu não consigo, não dá tempo, tá bom? Então assim que tiverem coisas que vocês gostariam que fossem abordadas aqui, não escrevo nada muito longo, não preciso ler um livro, tá bom? Basta uma pergunta simples, objetiva e clara, para que eu possa também ser simples, objetivo e claro, na medida do possível, na minha resposta. Eu já tenho aqui uma pergunta feita hoje por e-mail, eu vou começar por ela, porque, como eu já disse em outros encontros, os primeiros são aqueles que me escrevem, né? Então eu vou responder a pergunta de uma pessoa aqui. Ela está perguntando: oi, tudo bem? Para ter o perdão das pessoas, deve ser feito o pedido para experienciar a dor que eu causei. Primeiro, experienciar é passar pela mesma dor? Experienciar a dor do outro é passar pela mesma dor que o outro passou. Provavelmente por uma atitude ou ação sua, né? Você provocou a dor em alguém, mas você não sabe disso. Então, experienciar a dor do outro significa isso. Colocar-se, vestir os sapatos do outro, colocar-se na situação dele e passar pela mesma experiência dolorosa que você talvez inconscientemente, sem saber, provocou uma outra pessoa. Esse é o primeiro passo. Aí você completa, né, na sua pergunta. É sofrer o que o outro sofreu? Não, é passar pela dor que você causou a outra pessoa. E daí você completa, porque se for isso eu não acho justo. Bem, achar justo ou não achar justo é dizer para Deus que Ele não faz as coisas direito, né? Lembrando que todas as situações ou todas as formas da gente lidar com uma situação dentro do universo espiritual, elas não são compreensíveis pela mente,
e elas não seguem o seu critério de justiça. Muito menos eu vou desdizer ou dizer o que é justo, o que deixa de ser justo, né? A justiça, o que é justo, ou a necessidade da gente entender o que seja justo ou não seja justo, não está nas nossas mãos. Não está, né? Como é que você vai dizer que uma coisa não é justa? Então, o critério de avaliação que você está fazendo, ele está equivocado, ele está bastante equivocado, né? Porque, primeiro, você considera que o outro, uma pessoa, é separada de você. Esse é o primeiro grande equívoco, um equívoco bem importante. A gente está falando aqui do estado de unidade. Então, o primeiro equívoco é esse. Você acha que o outro é o outro, que você é você, e que a dor que você causou a uma outra pessoa, você não tem nada a ver com isso, e se você for sentir esta mesma dor em você, que isso não é justo. Então a colocação está equivocada, tá bom? As coisas não são exatamente assim. Todas as dores que você causou a alguém serão sempre sentidas por você também. Isso é uma lei da natureza. Não é uma lei da justiça, é uma lei da natureza espiritual, contra a qual e sobre a qual nós não temos o que achar ou deixar de achar. É assim que é, né? A natureza foi criada assim. Nós somos sensíveis às dores que causamos aos outros. O que acontece é que nós não sabemos que tipo de dor, ou se causamos uma dor que alguém, porque nós achamos egoicamente, né, um jogo do ego, que eu estou certo e você está errado. Logo, eu sou melhor que você, eu sei melhor que você, eu faço as coisas que eu tenho que fazer, se você se machucou é problema seu e eu não tenho nada a ver com isso. É mais ou menos isso que você está me descrevendo aqui no resto do texto, né? Então, a dor que você causou ao outro, possivelmente você não sabe. Então, quando a gente fala em justiça, a gente fala em justiça espírita. A gente está falando numa visão espiritual, onde a gente entende que somos todos uma única coisa, somos parte de uma única coisa. Não tem aquele que está isento, que é mais justo do que o outro, né? Isso não é verdade. Segunda coisa, o fato de você ter uma atitude que possa, direto ou indiretamente, ferir uma outra pessoa, vão trazer a você o que nós chamamos de karma, que também é uma lei espiritual, que não é nem justa nem injusta. É assim que é. Tudo aquilo que você faz volta para você. Ou pela mesma fonte, né? Você causou um dano, uma dor a alguém, e você acha que vai ficar isenta, né? Como é que Deus, como é que o divino vai demonstrar a você que você está certo ou errado? Fazendo você sentir a mesma coisa, ainda que seja através de uma terceira pessoa. Nem sempre é a mesma situação, é a mesma pessoa que vai lhe devolver aquilo que você causou. Não é uma questão de relações humanas, é uma questão de relação dentro do universo da consciência, o que a gente está falando aqui. Não é uma aula de direito penal, é uma aula de crescimento espiritual. Então é muito diferente uma coisa da outra. E aqui a gente não fala o que é justo ou o que deixa de ser justo. Aqui a gente agradece ao divino pelas dores que estamos sentindo, porque elas vão nos tornar pessoas melhores. Vamos ser capazes de agir de uma forma mais consciente, ainda que não seja exatamente com as mesmas pessoas. Mas se você está passando por uma situação que está te doendo, saiba que você causou, sabendo ou não, conscientemente ou não, melhor dizendo, esta mesma dor a uma ou a mais outras pessoas. Essa é uma lei do universo, é uma lei espiritual do universo, é uma lei kármica, que não existe para que ninguém seja punido, e sim existe para que você possa crescer, né? Nada existe, nada acontece com ninguém que fuja a esse propósito, primeiro, que não seja o crescimento espiritual. Então, se você está passando por uma situação dolorosa, é a forma de Deus dar a você a experiência de algo ou de uma dor que você, sabendo ou não, também causou uma outra pessoa. Isso não é necessariamente justo ou injusto, simplesmente é assim que é. Tá bom? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui.
Bom, esse me conta toda uma história, tá? A história eu não vou ler aqui, não. A cura dos nossos relacionamentos, ela se dá por conta do perdão, né? Só que você tem que se dar conta também de que você não é capaz de perdoar. Você não está em posição de perdoar alguém. O que você pode fazer é, quando você se der conta, o dia que cair a ficha de que você machucou alguém, que você possa vir buscar ou pedir para que ela te perdoe pelos danos que você causou a ela. É dentro dessa percepção, é dentro desse entendimento que a gente está conversando e passando o ensinamento. Tá bom? Não se trata de a gente concordar ou desconcordar, ou se é justo ou deixa de ser justo. A gente não está aqui para fazer isso, para julgar se é justo ou injusto. É assim que é. E todas as situações, todas elas, por mais dolorosas que sejam, têm o propósito de fazer você aprender alguma coisa que você ainda não aprendeu. Você ainda não aprendeu. O dia que você aprender, você não vai mais passar por elas. O dia que você aprender, é desnecessário a vida proporcionar a você as situações através da dor. Porque você não vai precisar mais que algo doa em você para você entender. Né? Essa é a lei do universo. E ela não é nem justa nem injusta. Simplesmente é assim que funciona. É quase uma coisa mecânica. Né? É uma dinâmica divina, vamos dizer assim. Não é mecânica, é uma dinâmica divina. A natureza criou-se assim. Não é coisa a gente achar que um peixe comer outro não é justo, né? Porque um peixe é mais bonito que outro, e um não fez nada para o outro. Como é que um peixe vai comer um outro peixe? Como é que um leão vai comer um antílope? Né? Esses dias andei vendo aí uns filmes, né? Meu filho teve na África e filmou lá um grupo de leões tentando caçar umas zebras, e a gente não olha essas coisas do ponto de vista do que é justo, o que é injusto. Afinal das contas, a zebra não fez nada para o leão, né? E como é que pode, né, um bicho tão bonito ser comido por outro? Então a gente não entende as leis da natureza. A gente procura compreender as leis humanas, porque nós estamos em processo de crescimento diferente dos animais. Então, para que os nossos processos nos sejam oferecidos e proporcionados, nós temos as situações que são proporcionadas pelas relações. Os relacionamentos aqui nos proporcionam as situações que quase sempre, quando são bem vividas, quando são compreendidas, nos levam a crescer, em todos os aspectos. Tá bom? Oi, Flávio, boa noite. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui embaixo. Oi, Anitta. Do Uruguai, bem-vinda. Oi, Cristina, de New Jersey. Por favor, explicar por que os cursos na Oneness University são tão caros? Não posso, não faço a menor ideia por que eles são caros. Mas se um dia você for lá, você vai ver que o que você acha caro é muito relativo. Primeiro porque a estrutura lá é muito grande. O que lhe é dado não tem preço. Não tem preço. Né? E são 5, 6 campos. Eles foram construídos da forma mais indicada para proporcionar conforto, o mínimo de conforto, né? Porque tem por volta de 800, dependendo da época do ano, 700, em outras épocas chegam a 1.200 pessoas visitando mensalmente. Então é uma estrutura gigantesca, que inclui, por exemplo, uma vez eu tentei contar, por volta de 10 ônibus para te transportar para cima e para baixo, né? E que você não fique esperando no sol na fila, até as salas de aula, até o templo, até o seu chuveiro, água quente no seu chuveiro, até a comida que você vai comer, feita com um carinho e um cuidado especial, 1.000 pessoas. Né? Isso só para falar da infraestrutura. Né? E o que lhe é dado, o que acontece lá, o que é oferecido a você,
que em última instância é o despertar, isso jamais vai ser caro, né? Caro é permanecer em sofrimento, porque o que você já pode eventualmente gastar de dinheiro para sustentar o seu sofrimento é muito maior em termos de valores, se for somar tudo que você talvez já tenha feito, né? Não te conheço, mas o que você eventualmente pode ter feito não se compara aos valores que são gastos num curso ou num processo, melhor dizendo, lá na One University. Porque às vezes a gente passa por situações, por muitas vidas, a gente passa por sofrimentos em busca da liberação, em busca do despertar, em busca da iluminação, vidas e vidas, percorrendo, viajando, e de repente você tem um processo que dura apenas 21 dias, que custa sim uma quantia X em dólares, né? Que para nós brasileiros é caro, mas o que você ganha, sem entrar nos logos no cartão de crédito aí, né? O que você ganha não tem preço, né? Não tem preço mesmo, não tem preço. Você nunca vai poder devolver monetariamente o que você já recebeu lá. Não tem preço, não tem preço. O que você ganha como ser humano, como alma, como liberação, como encarnação e tudo mais. Então, os porquês, enfim, tem muitos porquês, né? Porque a estrutura é grande e ela é cara. Cara por causa do tamanho dela, né? Pelo que tem lá. É muito grande tudo, é muito grandioso. E sustentar tudo aquilo não é fácil, né? A One University não apenas recebe valores com os quais ela dá cursos, mas ela sustenta mais de 100 aldeias no entorno dela, né? Ela cuida desde grupos de pessoas que têm doenças, né? Desde que precisam de cadeiras de rodas e muleta, dão emprego, ensinam a pessoa a ganhar dinheiro, ensinam a pessoa a trabalhar, cuidam de doenças como a lepra, por exemplo, que ainda existe lá, em que a pessoa perde os membros, né? Enfim, a One University não é apenas um lugar onde você vai, faz um curso e vem embora. É uma estrutura de cura para milhões de pessoas, não é nem milhares, é milhões de pessoas. E isso não tem preço, né? Então, entre outras coisas, existe a One Foundation, que é parte da One University, onde se arrecadam fundos. Eles são abertos a receberem doações, e tem muito brasileiro que doa o que pode, né? Até nós, os meditadores, damos uma parte, muitas vezes, do que a gente recebe, como doação para a One University, em gratidão ao que a gente recebe deles, que a gente nunca vai conseguir pagar. Tá bom? Então, eu sei que para nós brasileiros é um processo caro, já foi muito mais caro. Primeira vez que eu recebi a Diksha, o processo custava $5.500, o que para mim era inviável, né? Aí, por interferência de uma coordenadora brasileira aqui, a Cita, nós conseguiu-se uma redução do valor para $3.500. Isso era para a gente se tornar doador de Diksha. Na época que eu me tornei doador de Diksha, só era possível participar de cursos lá na Índia, era um processo de 21 dias. Então, se você quer se tornar doador de Diksha, e eu queria muito, a princípio precisava levantar $5.500 para pagar para a One University, fora o custo da viagem. O dólar estava mais baixo na época. E esses valores, para mim, não era possível. Então eu lutei um ano, né, para poder viabilizar a minha ida e me tornar um doador de Diksha, passar pelo processo de 21 dias. Hoje você é iniciado aqui no Brasil, os cursos custam na faixa de $200, né? Às vezes a gente não consegue nem cobrar isso, os $200, né? É um valor ínfimo perto do que você recebe por conta disso. Então, as coisas estão diferentes, né? As coisas estão diferentes. E eu acho que vale a pena vender um carro, vale a pena raspar, como muita gente fala, né? Raspar o fundo do tacho da poupança e ainda pedir uma grana emprestada para ir para lá, né? Fazer o que for possível, para ir para lá. Eu recomendo muito para todas as pessoas, em algum momento se agende
o quanto antes, porque as coisas não duram para sempre, né? Não permanecem para sempre iguais. Faça o que tiver ao seu alcance, o que não estiver ao seu alcance, você peça para alguém te ajudar, mas vai fazer os cursos sim, assim que for possível. Coloca isso na sua agenda de vida e não acredite que não é possível para você, né? Essa crença já muitas vezes impede você de chegar onde você gostaria de chegar, né? É muito importante você... Hoje eu recebi um e-mail aqui de uma pessoa, nem sei se ela está aqui na sala, e né, só dizendo que durante uma ON que aconteceu esse final de semana, ela já se viu, né, ela pediu fortemente que ela pudesse ir para a One University. E isso é muito lindo, né? É isso que eu já sei que daqui a pouco ela está lá, né? Porque essa intenção positiva, essa alegria em querer ir, é o que te transporta. Não é o dinheiro da sua conta bancária que vai fazer isso. Porque a gente não espera que, ou não sabe, ou não conhece, ou não imagina que não é você que vai para a Índia. Você é levado para a Índia. Você é levado para a Índia, né? A hora que você vê, você está sentadinha lá numa sala de aula, está sentado meditando dentro de um templo, você nem sabe como é que você foi para lá, né? Então as coisas acontecem de uma forma bem miraculosa nesse quesito. A hora que você vê, você está lá. Independente de quanto dinheiro você acredite que você vai conseguir até o fim do ano, até o ano que vem, como é que você vai fazer e tal. A cabeça fica a mil pensando e fazendo coisas. Mas quando você de fato tem a intenção de ir, a hora que você menos esperar, você tá lá, né? Essa é a experiência de muita gente, inclusive minha mesma, minha própria. Tá bom? Oi, Amanda. Sentir muita raiva e depois sentir como se tudo tivesse passado. Oi, desceu aqui. Perdi sua pergunta. Deixa eu achar de novo. Sentir muita raiva e depois sentir como se tudo tivesse passado, ver de uma outra forma, é um processo de cura? Sim, pode ser, viu? Pode ser um processo de cura, desde que você, de fato, não tenha colocado a situação que te provocou raiva num lugar, vamos dizer assim, suprimida, né? O que você acha feio sentir raiva, é inadequado sentir raiva, não é bonito sentir raiva, né? Não é apropriado, porque as pessoas revidam, né, muitas vezes uma atitude raivosa. Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque para nos tornarmos pessoas que ficam com a cara bonitinha na ficha, a gente esconde a raiva que está sentindo, né? Evita expressá-la, porque não é adequado. Não é adequado. A gente fomos educados a contermos a nossa raiva, a suprimirmos a nossa raiva. Então, o que acontece com a raiva? Se você estiver interessado em saber, né? Raiva, ela é uma manifestação superficial, ela é uma emoção, e ela é superficial. Por isso que muitas vezes ela desaparece, porque alguns mestres dizem assim, a raiva é só as ondas que aparecem na superfície do mar, né? Ela não é o mar, é só aquela marolinha. Isso que é a raiva. O que está mais embaixo é uma energia muito grande, né? E às vezes a gente não sabe o porquê que a gente está com raiva. E é importante a gente se interessar. É importante para a gente crescer e também para liberar aquilo que nos causou a raiva. Então, como eu já disse, a raiva é uma emoção superficial. E é energia. Raiva é pura energia. Às vezes é uma energia muito linda, né? Mas ela é superficial. E quase sempre ela encobre alguma coisa. Ela encobre alguma coisa que não está sendo vista. Então aquilo se transforma em raiva. Raiva acontece na superfície. E o que acontece mais profundamente é outra coisa. E isso precisa ser acessado, precisa ser tocado. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. É importante a gente buscar alguém que nos ajude nesse processo, de ao encontro daquilo
que está além da raiva. Porque senão a gente vai criar uma estratégia muito bonitinha na mente e falar assim, não, eu sou uma pessoa semi-santa, né? Eu só tenho bons sentimentos, bons pensamentos, boas atitudes. A raiva não encaixa no tipo de pessoa que eu quero mostrar que eu sou, que eu quero ser. É um jogo do ego, né? Então a gente dá um jeitinho, né, de mascarar a raiva, e quando a gente está com raiva a gente esboça um belo sorriso, né? A gente dá uma maquiada no sentimento, porque ele não é adequado, sermos raivosos, né? A gente acredita que não seja. Então é importante a gente não entrar nessa, ter muito cuidado. Às vezes a raiva ela é mesmo superficial e ela desaparece, né? Às vezes você quer matar uma pessoa, você quer esganar uma pessoa, né? No entanto, se você sair para dar uma corrida, né, correr 10 minutos, correr mesmo, né, botar um tênis e sair para correr, provavelmente depois de 10 minutos a raiva foi embora. Ela é só uma energia que aconteceu, que se manifestou, que às vezes você nem sabe muito bem porquê, às vezes nem importa saber, afinal de contas ela já foi embora mesmo, né? Era um fogo que se apagou e pronto, né? Uma situação, né? A gente sabe quais são as situações que nos deixam com raiva. Quase sempre é quando o que está acontecendo fora não é o que a gente esperava, ou não está acontecendo do jeito que a gente queria, ou no tempo que a gente queria, né? Ficamos impacientes, ou às vezes nem mesmo acontece. Então, não acontece do jeito, não acontece na velocidade, ou não acontece. Por exemplo, né? São formas, são gatilhos, são os pavios que nós carregamos e que são facilmente acendidos por uma situação onde você está desapontada, está frustrada, né? Algum anseio seu não te foi dado, né? Você esperava uma coisa, ela não aconteceu, você queria uma coisa e ela não lhe foi dada, você fez alguma coisa, deu tudo de si, quando foi ver, ninguém viu, ninguém te retornou, etc. Quase sempre também está relacionado com amor, né? Você faz tudo pelo outro e o outro não te devolve, não te dá o amor que você esperava receber. Que intrinsecamente isso permeia todas as nossas frustrações, né? A gente faz muita coisa na vida para ser amado. E quando o amor não vem da forma como a gente esperava, ou como que a gente quer, o que a gente precisa, isso é uma fonte muito forte de raiva. Então existem raivas e existem raivas. Quando a gente se interessa em saber do que a gente está, de fato, por que a gente está com tanta raiva, isso nos abre um caminho para a gente mergulhar em outros aspectos do nosso inconsciente que são interessantes a gente conhecer. Quase sempre, Amanda, a raiva esconde a nossa tristeza. O que está no fundo, como eu já disse, a raiva está na superfície. O que está no fundo é um sentimento, às vezes muito profundo e às vezes muito antigo, né? Como, por exemplo, a tristeza. Então, dependendo do tipo de raiva que você tem, às vezes ela vai embora, você nem sabe de onde veio, de onde ela foi só uma expressão de uma insatisfação momentânea, e aí tudo bem ela ir embora mesmo. Mas tem outras raivas que são mais interessantes, e especialmente quando elas se repetem. Quando vira e mexe, você volta de novo não sei se você é pavio curto, né? Mas parece que sempre as mesmas pessoas ou as mesmas situações fazem você sair do sério e se tornar violenta ou agressiva, né? Então é interessante sair um pouquinho do comportamento reativo, porque ele vem no inconsciente, e investigar um pouquinho o que está aí por baixo, para que você seja ou esteja mais apta a responder a uma situação, que é diferente de reagir a uma situação. A gente sempre lembra que são coisas diferentes. A reação, ela sempre vem do inconsciente, ou seja, você reage a uma situação ou uma pessoa porque está te doendo, então você reage porque doeu, você faz alguma coisa, você não fica achando lindo que está doendo, você faz alguma coisa. E a raiva quase sempre é a primeira coisa que se manifesta quando a gente sente dor emocional ou a dor que seja. A gente tem uma reação, né?
a gente não sabe nem bem porquê. A pessoa falou uma coisa, você ficou ofendida, você esperava uma coisa e não aconteceu, quando você vê, você já está chutando o pau da barraca, né? No entanto, quando você identifica aquilo que está doloroso dentro de você, aquilo que está machucado, você vai ao encontro daquilo, significa, ou seja, você não se livra do sentimento, você permanece com ele vai te mostrar algumas coisas, ele vai te contar uma história com a qual possivelmente você ainda está identificada. Quando essa dinâmica ocorre, quando isso acontece de fato, a raiva não vem. Às vezes vem um choro, ou às vezes vem um sentimento de gratidão, porque alguma coisa foi liberada e você foi curado, né? Essas são as coisas que a gente tem que ver. Então, vai depender muito do tipo de situação que você está vivendo. Tá bom, Mata? Oi, Flávio. Situ, boa noite. O arrependimento por atitudes do passado é algo necessariamente maléfico? Como fazer para transformar esse sentimento em algo positivo e construtivo? Não, Flávio, não é maléfico. Nada é maléfico, né? Às vezes o arrependimento ele é o reconhecimento de que você causou sem se dar conta, ou às vezes até mesmo sem poder impedi-lo, uma dor, um sofrimento a uma outra pessoa. O arrependimento significa que você reconheceu. Como a gente já falou aqui antes do encontro, né? É muito importante você conhecer as dores que você causa a uma outra pessoa. E não é necessário você consertar a situação, né? Basta saber. Às vezes é possível você buscar o perdão da pessoa, né? Olha, eu fiz alguma coisa que eu não devia ter feito, e por conta disso eu percebi que eu te causei uma enorme dor sem saber. Isso é arrependimento, né? Essa é uma postura diante do fato da descoberta de que você machucou uma pessoa. Isso é suficiente para que você seja liberado da sua dor, né? O arrependimento é porque de alguma forma você se está sentindo em si mesmo, ou como reação, ou como consequência de alguma coisa que você fez, uma dor também, né? Ele jamais será maléfico. Agora, você não vai transformar o sentimento, porque você não transforma sentimentos, né? Uma vez que o arrependimento uma ficha que caiu, um entendimento, uma percepção, uma compreensão de que você fez algo que causou um dano, mesmo que você não soubesse, né? Isso, quando vem, às vezes a gente consegue consertar a situação, às vezes não. Mas é importante você saber que você causou dano, sim, a alguém, e que você carrega por conta disso uma dor dentro de você que pode também ser aliviada no momento em que você busca o perdão do outro, né? A gente está aprofundando uma questão que já foi colocada aqui. Tudo bem, Cristina? Nenhuma pergunta aqui é mundana, tá? Todas as perguntas são muito bem-vindas. Oi, Mari Reis. Reiki e Diksha é a mesma coisa? Não tem nada que ver uma coisa com a outra, tá bom? Reiki é uma coisa, Diksha é outra. O que o Reiki e a Diksha têm em comum é que são formas da gente fazer uso das mãos para transmitir alguma coisa que a gente canaliza, mas são energias diferentes. A energia do Reiki é uma, a canalização da energia Reiki é uma, e a forma de transmitir energia Reiki também é uma, e a Diksha é completamente diferente. O que muda? Eu conheço alguma coisa do Reiki, não muito, embora tenha sido iniciado em Reiki também, fiz alguns cursos de Reiki, e o Reiki, da forma como me foi ensinado, foi passado, ele tinha o propósito de ajudar as pessoas a encontrarem uma cura física ou uma cura emocional. Não passava muito disso, né? A pessoa vem para uma sessão de Reiki, ou porque ela está com alguma doença que medicamento não consegue resolver,
ou alguma coisa no corpo dela não está legal e ela não quer nem mesmo recorrer a um medicamento ou a um médico, prefere receber um reiki e ver se passa, para não ter que se submeter a uma cirurgia, se submeter a um processo, né, de tratamento doloroso às vezes. Então ela recorre ao reiki como uma forma de cura física. E às vezes funciona, por que não? Né? E o reiki também pode ser utilizado para uma cura emocional, alguma coisa que emocionalmente está te perturbando, está te incomodando fortemente, né? E o reiki ele pode trazer também uma cura emocional. A Diksha, ela também traz a cura física, ela também traz a cura emocional, mas como consequência de uma cura espiritual. Ou seja, a gente não dá Diksha para curar dor de cabeça, nem para a pessoa se aliviar da dor porque o namorado abandonou, né? Então a gente não usa a Diksha para isso. Pode até usar, mas a Diksha não tem o propósito de ser um meio de cura direta. Ela não existe para isso. A Diksha existe para levar você ao despertar da consciência. Uma vez que você inicia o processo de despertar, uma série de cargas que você traz dentro de você vão sendo liberadas. E aí sim, as curas físicas e as curas emocionais acabam sendo dissolvidas. Então é um caminho diferente. A Diksha, ela tem, né, ela se manifestou recentemente, ela se manifestou em 89, um casal de avatares, e é uma coisa muito especial. Ela tinha o objetivo de, até 2012, despertar um número de 70 mil pessoas para mudar a consciência de todo o planeta Terra, de toda a humanidade encarnada. Então, é muito diferente do reiki, né? E mais detalhes ou mais coisas você vai descobrindo aos poucos, tá bom? O site da vaquinha, né, Gabriela? Então, é uma sugestão aí para quem está querendo viajar e não tem dinheiro. Oi, Flávio. Uma pergunta um pouco fora do contexto. Uma amiga não está conseguindo assistir por conta da internet. Esse satsang é gravado? Sim. Sim. Esse satsang, ele é gravado. Ele fica por 28 dias nessa mesma página. Tá? Vocês têm aí os satsangs, os dois anteriores ainda estão disponíveis. Depois de um mês eles são apagados pelo próprio sistema live stream, tá? Sabendo disso, eu estou subindo o satsang para o YouTube. Então já está lá. Já tem. Se você procurar Satsang Setu no YouTube, você vai encontrar o da semana passada e o da semana retrasada que eu fiz aqui pelo live stream também. E esse aqui amanhã ou depois eu estou subindo para o YouTube também, tá bom? Assim a gente não perde mais. Pode ver depois, pode ver em outro momento, pode rever também alguma coisa que eu falei aqui que passou batido, não entendeu, aí pode rever de novo, pode até voltar a me escrever e querer entender melhor alguma coisa que eu disse aqui, etc. Tá bom? Oi, Gabriela. Para mim a raiva vem junto com outras coisas, como orgulho. Sim, a raiva vem junto com um monte de coisa, é pessoal, mas quase sempre são as mesmas coisas que acionam a raiva, né? É importante a gente saber o que está atrás da raiva. Às vezes você está com pressa e a pessoa que está dirigindo, né? Outro dia eu quase perdi um avião porque o motorista de táxi insistia em não ultrapassar ninguém numa marginal parada de manhã. E eu ia perder o avião. Eu fiquei com raiva, porque ele podia, não é que ele estava no limite da velocidade, ele estava andando a 40. Então, a nossa raiva, se eu fosse perder o avião, eu ia bater o cara, né? A raiva vem com violência, né? Então isso é possível, sim, né? A gente pode ter raiva por coisas de todo tipo, né? Não é errado sentir raiva, é uma emoção humana, né? Marcelo, pode a energia Diksha potenciar o reiki? Pode, porque a energia Diksha transforma você, né? A energia Diksha, ou o nosso caminhar com a Diksha, que é também o propósito desse encontro aqui,
é de transformação. Então tudo que você fizer, uma vez que você esteja liberado das cargas que te acometem, do sofrimento que te acometem, vai se espelhar em qualquer coisa que você fizer. Não é só no Reiki não. Qualquer atividade que você fizer. Qualquer uma. Qualquer coisa que você fizer muda, porque você está fazendo de uma forma mais meditativa, ou seja, mais inteiro naquilo que você está fazendo, menos dividido, né? Menos disperso, com o coração mais presente, mais motivado a fazer, com alegria. Isso, obviamente, se você trabalha com Reiki, ou se você vai te beneficiar da mesma forma. Né? Oi, Francine. Namastê. Janaíde. Oi, Setu. Boa noite. Você recomenda algum ritual para auxiliar na cura dos relacionamentos? Sim. Eu recomendo o ritual de cura dos relacionamentos, que é um processo que a gente dá. Tá bom? Existem aqui no Brasil alguns de nós, trainers, que nos tornamos trainers avançados. E nós oferecemos uma série de processos de cura. O trainer, ele oferece, a pessoa que se torna trainer, ela oferece alguns processos para os doadores de Diksha e também oferece alguns processos que são muito lindos. Um deles é o processo de prosperidade, que também inclui um ritual, e o processo de saúde, que também inclui um ritual. E alguns de nós, eu sou um deles, nos tornamos trainers avançados. Voltamos à Índia e de lá trouxemos mais 6 processos diferentes. Também com o objetivo de ajudar mais e mais pessoas a crescerem. Então um deles é o processo de cura dos relacionamentos e ele inclui um ritual. De vez em quando a gente oferece. Eu tenho viajado aí a convite para fazer as Wellness Meditation pelo Brasil e eu sempre proponho, né? Olha, eu vou fazer uma ON aí no sábado à noite e durante o dia eu quero fazer um processo de cura dos relacionamentos, né? Então quando a pessoa me convida, eu nunca vou para fazer uma ON e volto. Aqui em São Paulo acontece, mas normalmente eu incluo alguns desses processos que a gente faz para beneficiar a região para onde eu estou indo. Às vezes isso acontece no domingo, eu faço 1 ou 2 trabalhos diferentes, às vezes a gente faz até 3. Outro dia eu estive em Florianópolis com a Alessandra Giordano, que é meditadora aqui de São Paulo também, então ela deu um processo um dia, no outro dia eu dei o meu, e nós dois fizemos uma ON juntas no sábado. Né? Então a gente está sempre oferecendo alguma coisa. E o processo de cura dos relacionamentos é um dos que eu mais tenho feito, porque ele é a base de tudo. Né? A cura dos relacionamentos é a base de tudo. E a gente anuncia essas coisas no Facebook, no site e também verbalmente. Né? Flávio, só prosperidade e saúde, sim. Qualquer trainer, o de prosperidade e saúde, qualquer trainer pode dar, viu? Eu vou repetir mais uma vez aqui, eu gostaria que todas as pessoas que entram na sala, que estão presentes, se ainda não fizeram, sempre que entrarem na sala, coloca seu nome e a cidade de onde você é, tá bom? Porque senão eu não sei quem está aí. Porque por esse sistema que a gente está usando hoje, eu não tenho... você entra na sala e pode ficar aí anônimo, né? E é gostoso, como é um encontro, que a gente possa saber quem está presente e de onde é. A segunda coisa, se você entrou no encontro clicando direto num link que você recebeu pelo Facebook ou de alguma outra forma semelhante, por favor, clique novamente num link que a gente também enviou, junto com o convite que eu mandei, onde tem um cadastramento que você faz através de um formulário, porque aí eu te cadastro numa lista e também num Google Group, através do qual eu envio os e-mails, orientações, já com bastante antecedência, tá bom? E quem está me seguindo, quem clicou no follow, na palavra follow aqui no live stream, uma vez basta, tá? Não precisa toda vez que entrar
clicar no follow, porque eu fico sabendo que você novamente se registrou. Então não é necessário. O próprio live stream, uma vez que você está seguindo o Setu, ele automaticamente, todos os encontros, vai te avisar que o encontro está começando. Ou seja, não precisa sempre clicar no follow, tá bom? Uma vez só, se você já o fez, é suficiente para que você seja sempre comunicada por e-mail, não precisa estar clicando novamente, tá bom? E quem ainda não clicou e quiser seguir recebendo os avisos do live stream, o faça. Aí você segue outros meditadores, tem meditadores aí do mundo todo que oferecem as Oneness Meditations online, e um bom jeito de saber quando uma ON vai acontecer é você seguir a pessoa. Mas uma vez que você clicou, que você está seguindo, não precisa seguir de novo. Uma vez só é suficiente, tá bom? Oi, Leandro, o que uma pessoa que já recebeu o despertar pode fazer para não voltar ao estado de não despertar? Ela não pode fazer nada, tá? É pouco provável, né? A gente já fez essa pergunta também algumas vezes lá na Índia para o Bhagavan. É muito pouco provável que uma pessoa que esteja desperta adormeça, entre aspas, né? Mas acontece. Só que, se vier a acontecer, não dura muito. Logo, logo a pessoa volta para o estado novamente. Ou seja, o estado de despertar, a princípio, ele é permanente. Ele não é uma visita que você faz a um estado de consciência da qual você volta novamente, né? Despertou no sábado, teve um domingo lindo e na segunda-feira você perdeu o seu despertar. Não é dessa forma que ocorre. Mas pode acontecer. Pode sim acontecer. Assim como acontece, o despertar ele tem níveis que são mensurados através de valores, de 0 a 100. Né? É comum uma pessoa despertar num nível, voltar para a Índia, passar por mais um monte de coisa, anos depois estar num nível mais alto e depois ter um período de regressão, perder o nível de despertar. Né? Mas é uma forma dela aprender alguma coisa ainda que não foi aprendida. Logo, logo ela volta novamente a um nível mais alto de despertar. Então esta oscilação nos níveis de despertar pode acontecer, não é tão comum assim, não acontece com todas as pessoas, mas pode acontecer. E agora a pessoa perder o estado é muito raro, Pode acontecer? Pode, mas é muito raro acontecer, e se aconteceu, provavelmente não vai durar muito. Logo a pessoa volta a recuperar o estado dela, tá bom? Oi, Amanda, todos podem se tornar trainers? Podem, desde que você passe lá pelo deepening. Né? Você tem que ir para a Índia. O trainer, a gente não se torna trainer fora da Índia, é lá na Warren University. E para você ser trainer, você tem que solicitar, fazer uma inscrição no curso lá, e ter um dos requisitos é você ter passado pelo processo do aprofundamento lá, pelo deepening. Tá bom? Tem que ter motivação para ser trainer, né? Não é um diplominha para guardar na gaveta. Sou trainer, né? Mesmo porque ele tem validade de 1 ano só. O certificado que você recebe, ele precisa ser renovado. E para você renová-lo, você tem que estar fazendo o curso, estar oferecendo os processos. Então, o trainer ele tem um alinhamento com a visão da Oneness, ele tem uma motivação muito forte de ajudar mais pessoas, de formar novos doadores de Diksha. Isso vem do coração dele. Esse é o requisito mais importante, que você queira ajudar as pessoas. Marcelo, no final, que já é agora, nós vamos fechar o encontro aqui, e daqui a 15 minutos você vai clicar na imagem ao lado dessa na minha página, tá? Nós vamos sair daqui, você novamente se inscreve, e ali a gente vai estar recebendo gente também de outras partes aí do mundo que vão receber a Oneness Meditation, que é a transferência de Diksha pelos olhos. E ali eu já não converso mais, tá bom? É só música, silêncio e a transmissão da OM, da Diksha e da presença pelos olhos, tá? Não, o trainer não precisa ir todo ano para a Índia. Ele pode solicitar, renovar, pode pedir para alguém renovar o certificado dele, tá bom? Oi, Edivaldo. Saudade de você, querido.
Namastê, Cíntia. Então, estou encerrando o encontro aqui. Muito obrigado. 60 pessoas, muito lindo. Um monte de gente. Não sei se tem 60 não. Eu vou contar depois para ver se tem 60 aqui. Porque eu só posso saber quem está aqui se eu puder ler os nomes de todos. Tá bom? Mari, eu não vou responder mais perguntas agora, porque o nosso tempo já deu. Tá bom? Se alguém quiser fazer algum comentário mais, fique à vontade para me mandar um e-mail. Outro dia eu postei aqui o endereço. Vou colocar de novo para vocês. Pode me inscrever, tá? E se quiserem se adiantar e colocar alguma questão que vocês gostariam que fosse abordada aqui, por favor, podem também fazê-lo por e-mail. Assim eu também já sei por onde eu vou começar o encontro, já respondendo alguma coisa. Tá bom? Namastê, queridos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. A gente se vê. O Oneness Meditation começa 11h15 e termina por volta de 15 para meia-noite. Depois ainda fica uma musiquinha tocando até aproximadamente meia-noite. Então é parte integrante aqui do encontro, porque a gente está fazendo, né, vamos estar mergulhando numa outra energia e sem fazer uso da palavra, sem fazer uso do entendimento, onde um processo é acionado pela Diksha que você está recebendo. Então é parte integrante e se vocês não estiverem morrendo de sono, procurem receber a ON também. Tá bom? Até já.